Glória a Deus. Saúde a igreja na paz do Senhor. Amém. Que culto bom, irmãos. Que presença gloriosa daquele que tudo pode, que tudo é. Você já tem sentido essa presença nessa noite? Glória a Deus. Amados, eu quero em nome de Jesus saudar a toda a igreja, ao pastor José Carlos, a sua esposa irmã Carmen, a toda a diretoria que faz o departamento feminino aqui nessa igreja. Com a permissão do vosso pastor, antes de entrarmos no texto, eu gostaria de fazer um breve comentário. Nós estamos nessa noite aqui trazendo o nosso livro. Esse livro, para quem não sabe, foi o primeiro livro que o Senhor me deu, que traz como título Vencendo a Tristeza. Deixe-me dizer uma coisa. Eu já tenho tido algumas experiências com Deus com relação a promessas de Deus. Interessante que tem pessoas que quando Deus promete, ele se acha no direito de pressionar Deus no cumprimento. Quando na verdade, quando Deus promete, Ele não precisa que ninguém o pressione. Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. E no ano de 2016 eu tive num evento ali na cidade de Parnamirim, e Deus usava a dirigente do ciclo de oração ali e disse: irmã Aparecida, eu lhe vejo num dia de autógrafo, Deus vai lhe levar pelo caminho da escrita. E Ele vai deixar alguns projetos na sua vida em stand-by, porque é necessário que o que Ele tem lhe dado, Ele passe para a escrita. E eu disse: irmã, interessante. Quando eu publico algum artigo, eu escrevo para o blog do ciclo de oração, que eu trabalho com ciclo de oração ali em Mossoró, as irmãs já comentam que o pessoal gosta e tudo. E inclusive a irmã que cuida do blog me perguntou se eu não tinha pensamento de escrever um livro, e eu falei para ela que eu não tinha tempo. Passou-se, quando foi o ano passado, em janeiro de 2018, eu recebi uma ligação da editora Autor da Fé. Para quem não sabe, a editora Autor da Fé é da filha do pastor Josué Gonçalves. E eles me ligaram e disseram: olha, a gente teve acesso a algumas ministrações da senhora e a gente tem interesse de transformar essas ministrações em livro. E eu disse: mas eu não tenho tempo de escrever. E ele disse: a senhora não entendeu, a senhora já tem o livro e a gente tem toda uma equipe que vai digitar cada palavra que saiu da sua boca. A senhora só tem que dizer se quer ou não quer lançar o livro, porque é interesse da editora de lançar. E quando tiver tudo pronto, a gente manda para a senhora acrescenta ou diminui algum parágrafo. E assim foi. Foi em janeiro. Em julho estava sendo lançado nosso primeiro livro, Vencendo a Tristeza. Traz a história da personagem Leia, a única mulher da Bíblia que com uma semana de casada ganhou uma rival mais nova, mais bonita e mais amada. Tinha tudo para ter passado no relato bíblico murmurando, cabisbaixa, magoada, depressiva, mas o Deus de Israel fez essa mulher triunfar em todo o relato bíblico, e ele ainda hoje permanece o mesmo. Está ali fora nosso primeiro livro, com apenas 40 dias de lançado. O pastor José Carlos já tinha 700 cópias vendidas. Já está em países como Suíça, Estados Unidos, Inglaterra e Espanha. Está indo agora para a Alemanha, e Deus está fazendo. Já foi adotado em escola bíblica de Obreiras, e eu fico feliz porque tudo isso é o Senhor que faz. Estamos na segunda tiragem já dele, e digo para os irmãos, estamos lançando, se Deus quiser, agora no próximo ano, o segundo livro, Intercessão, um clamor necessário. Esse aí foi um tema da minha monografia no curso de bacharelado em teologia. Então, ali na porta, ao passar lá e adquirir, você está me ajudando a ajudar. Hoje eu tenho 5 missionários que mensalmente estão na minha conta bancária, e eu os ajudo. E foi um projeto que Deus colocou no meu coração. Eu invisto em projetos que focam crianças. Temos projetos ali em Moçambique, projetos em Santa Cruz de la Sierra, também projetos em Maputo, na África, e Deus tem alargado as fronteiras desses missionários, e eu tenho dado a minha sementinha para ajudá-los. Quantos podem dizer amém? Amados, veio ao meu coração um texto. Eu acho interessante que as coisas que Deus faz, elas são muito bonitas. Quando a irmã Zena me passou o tema, eu não serei de todo temática nesta noite, e nem fugirei totalmente do tema, mas eu quero ser fiel àquilo que Deus colocou no meu coração. E quando a irmã Zena me passou o tema, foi esse o texto que veio ao meu coração. Vocês trouxeram como tema mente renovada.
vidas transformadas. E aí, quando ela falava o tema para mim, me veio ao coração este homem, que eu vejo ele como um homem de mente renovada. Irmã Aparecida é congresso de mulheres, e quem disse que para Deus falar com as mulheres a gente não pode trazer um personagem homem, e para Deus falar com os homens também a gente não pode trazer um personagem mulher. Deus fala como quer, quando quer, na hora que Ele quer, usa da forma que Ele quer, porque Ele é soberano. Abra sua Bíblia comigo, um texto bem conhecido, 1 Samuel capítulo 17, a começar do versículo 42. Glória a Deus. 1 Samuel 17, a começar do versículo de número 42, nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu o amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu a Davi: Aleluia, vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Um texto bem conhecido da palavra de Deus, quando a Bíblia diz que naqueles dias os filisteus estavam acampados entre Socó e Azeca, e os israelitas estavam acampados no Vale do Carvalho. Havia naqueles dias uma perseguição, e não apenas uma perseguição, havia naqueles dias toda uma trajetória de afronta. Quem lê a Bíblia sabe que os filisteus era a pedra no sapato do povo israelita. E nós encontramos Davi no capítulo no capítulo 17 de 1 Samuel, nós encontramos Davi sendo enviado por Jessé, seu pai, para levar éfa de grão tostados e pães aos seus irmãos e queijo para os capitães de 1000. E ele chega naquele vale na hora em que os homens estão sendo convocados para a batalha. E quando eu trago Davi nesta noite, digo que Davi tem a ver com o texto que vocês escolheram, é porque nós vamos ver claramente um homem de uma mente renovada. E para que saibamos o que é ter uma mente renovada, não se pode ter uma mente renovada sem saber quem você é em Deus e quem Deus é em você. Vou repetir, porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Para que tenhamos uma mente renovada, você tem que saber quem você é em Deus e quem Deus é em você. E nós encontramos este Davi, novo, de gentil aspecto, chegando no Vale do Carvalho, conhecido também como Vale de Elá, numa das batalhas mais renhidas, numa das batalhas mais travadas, mais tremenda. A Bíblia diz que por 40 dias Golias se levantava para afrontar o exército israelita. A Bíblia também diz que quando os homens de Israel ouviam Golias, eles tremiam e temiam. A Bíblia também diz que estavam lá os seus irmãos Eliabe, Abinadab e Samar. A Bíblia também diz que não havia condições daqueles homens resistir. Pelo relato bíblico você vai ver que tinha muita gente no campo de batalha, mas faltava gente que compreendesse quem ele era em Deus e quem Deus era nele. E quando Davi chega na hora da convocação da batalha, a história de Davi é muito conhecida, mas nesta noite deixe-me dizer uma coisa. A Bíblia mostra que este menino chamado Davi
era a primeira coisa que a gente vai ver. Ele era estimado pelo povo depois que passou a fazer parte das tropas de Saul. Mas até então estava no anonimato. Até então tinha apenas ido ao campo para levar grãos tostados, pães e queijo. E naquele vale Deus resolve revelar aos olhos de todo Israel que uma pessoa de mente renovada, ele tem condições em Deus de resistir e de mudar o curso da história. Nos diz o texto que quando Davi ouve aqueles homens sendo convocados, alguém se aproxima e diz para Davi: olha, quem vencer este gigante que está aí, a mão da filha do rei será dado em casamento, ele será coroado de riqueza e a sua casa será isenta de impostos em Israel. Mas o que atraiu Davi não foi a mão da filha do rei, não foi a isenção de impostos, nem foi o acúmulo de riquezas. O que atraiu Davi para querer tomar um posicionamento é porque o Deus de Israel estava sendo afrontado, e Davi entendia que Deus não podia ser afrontado, e Davi entendia que quando Deus era afrontado, Deus fazia questão de entrar na batalha e mostrar quem era ele. Abate o coreva. Quantas coisas Deus pode fazer no campo de batalha, aonde tiver um filho fiel, uma filha fiel, um servo fiel sendo afrontado. Você já parou para pensar que você na sua rua, com as suas orações, você pode fechar aquele centro de macumba que está lá? Que a chore. Nós precisamos resgatar a identidade da loucura que os primeiros crentes tinham e que ao longo dos anos a igreja tem perdido. E que é isso, irmã Aparecida? Resgatar a identidade de loucura? Sim. Nós precisamos resgatar a identidade daqueles crentes do passado que criam que Deus era na vida deles e quem eles representavam para Deus. E quando eles se ajoelhavam, eles sabiam que os céus iam se abrir e que Deus ia bradar na terra. Davi entendeu isso. Davi entendeu isso. Aleluia. E o que me chama a atenção é que quando Davi escuta isso, Davi diz: quem é pois este circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Deixa eu dizer uma coisa que você já sabe, mas é necessário que eu lhe lembre. O meu Deus, o teu Deus continua vivo. Continua vivo. Cachoribaço. Nemanhando couviaço. Continua vivo. Vivo para desfazer as obras do diabo, vivo para quebrar arco, corta-lança, vivo para queimar carro no fogo, vivo para bradar na terra e dizer: aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Oh, aleluia. Quando Davi se depara com a cena, pensa numa cena deprimente. Golias afrontando os exércitos de Deus. E vamos aqui no nosso linguajar nordestinês. E um magote de soldado, tudo frouxo e com medo de avançar. Eles não estavam entendendo ainda quem eles eram em Deus e quem Deus era na vida deles. Abate o corpo. Você está sentindo aí o que eu estou sentindo aqui?
observar quem Deus é na vida dele e quem ele é para Deus, o inferno retrocede, a coisa acontece. Abacho riman de cá, debacho no me anda, debaiando corivaço. Quando Davi vê a cena deprimente, imagine aí o que é 40 dias, uma radiola de Satanás, que a boca de Golias estava ali como radiola de Satanás, dizendo: dê-me homem para que lute comigo, se vocês tiverem um homem. Era muita vergonha, rapaz, era muito escárnio, era muita afronta, era tripudiar muito. E você está achando que Deus vai deixar barato um negócio desse? Ei, bia, cho, re, kia, da, cho, manda. De manhã, mesma história. De tarde, a mesma história. No outro dia, a mesma história. 40 dias, 80 afronta da radiola de Satanás. Mas deixa eu dizer uma coisa: radiola de Satanás só vai tocar na hora em que Deus não chegar para dizer: vou fazer festa do céu aqui. Eu estou crendo que a radiola de Satanás vai ser fechada. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Eu estou crendo que a radiola de Satanás vai ser fechada. Está decretada a falência do projeto Rabaio Dorandeca, debate do inferno, maquinando, arrumando. Tem uma turma de ajeitadinho, quer ajeitar a radiola do inferno. Pode você tentar de todo jeito, pode botar remendo, pode lustrar a bichinha para ficar bonito. Agora na hora que Deus resolve dizer não toca mais, não toca não. Debate orou me anda raçou. Quando Davi viu aquela arrumação, Davi disse: tem alguma coisa errada no arraial. Tem alguma coisa errada no arraial. Deus não vai ser ridicularizado, Deus não vai ser diminuído, Deus não vai ser envergonhado, Deus não vai continuar sendo afrontado não. Ei, tem alguma coisa errada no arraial. Davi caiu na besteira de dizer que lutava com gigante, meu filho, o camarada. Eles estavam com tanto medo, o pastor José Carlos, que o correio lá do Vale do Carvalho funcionou ligeiro. De repente a história chegou no ouvido de Saul. Aleluia. Sabe por quê? Porque eu não sei o que é que tem caba frouxo, que ele só fala das valentias dos outros. Eu não tenho o que contar, mas pelo menos a valentia dos outros eles espalham. Espalhou ligeiro que Davi ia guerrear com o gigante. Saul manda chamar: veste aqui essa roupa, ajeita aqui, não tem como eu andar com isso não, tem não, tira isso aqui. Eu quero ir só com o meu surrão. A história é bem conhecida, vocês já sabem. Sabe por quê? Saul estava desviado, e roupa de desviado não dá certo para nós não. Roupa de desviado dá certo para crente não. Crente que quer guerrear, crente que quer descer pro vale, ele tem que ir com roupa de crente. Roupa de desviado não dá certo para quem é crente não. Vestir a roupa de Saul, vai pra lá, rapaz. Vai com teu surrão.
mas é velhinho, mas o meu surrão é ungido. Vai com teu surrão, mas é conhecido, é roupinha de pastor, tem nada não, mas é consagrado. Vai com teu surrão. Quando ele chegou, a Bíblia diz, sabe o que me chama a atenção? Imagine a cena, o gigante, capacete de bronze, aleluia, todo aparamentado. A Bíblia diz que o capacete era de bronze. A Bíblia diz que o escudo era de bronze, aleluia. A couraça era de escamas e nas pernas tinha grevas de bronze, ou seja, uma espécie de botina revestida. O homem estava todo bronze. Mas aí, meu filho, a desvantagem era grande. Um todo no bronze, mas o outro estava todo no óleo. Para quem você vai ter que lutar, bater de frente, tiver no bronze, não se preocupe não, vai no óleo, vai no óleo, vai no óleo, vai no óleo. Eu nunca vi unção deixar ninguém no meio do caminho. Vai no óleo. Da banho do couro, maná. Deitou. A Bíblia diz, sabe o que eu me admiro na ação de Davi? Ele não se dispôs para lutar e ficou retraído não. A Bíblia diz que ele apressou-se e desceu ao encontro do gigante. Sabe por quê, meu filho? Quando você está debaixo da mão de Deus, você não abre nem para um trem carregado de dinamite com um doido fumando em cima. É assim ou não é? Tem coisa que Deus usa você numa autoridade, numa graça que nem você sabe. Escute, eu costumo dizer que crente que escuta a promessa, ele tem que só botar o dedo nos ouvidos e chinelar. Por quê? Porque não precisa escutar mais ninguém. Guarde o que você tem ouvido e prossiga. Vai prosseguir, vai prosseguir, vai prosseguir. Satanás tem feito para algemar os pés, mas nesta noite Deus diz: quebra o arco, corta o lança, queima o carro no fogo, e tu vai se aquietar. E saber que Ele é Deus. Davi estava com a mente tão preparada para a batalha, que quando ele desce no vale, o gigante olha para ele e despreza. Você já viu como o comentário dos outros, ele surte um efeito negativo sobre nós? Você pode sair de casa todo arrumado, se sentindo bonito, alinhado, mas se você encontrar a primeira pessoa e a pessoa olhar para você e dizer: nossa, por que você vestiu essa roupa? Você já fica achando que não está tão arrumado como deveria. Porque o comentário dos outros, quer queira ou que não, de alguma forma ele nos atinge. Mas Davi estava tão turbinado pelo céu. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que quando Golias olha para Davi e diz: sou eu acaso algum cão para tu vir a mim com pau? Se virem ao cajado. E disse ele: vem a mim, darei a tua carne às aves do céu e às bestas fera. Aí Davi diz: espera aí. É aí onde entra uma mente renovada. Você não é o que Satanás anda dizendo que você é. Você é o que Deus disse que você é. Hoje eu te entregarei as aves do céu. Davi diz: espera aí, aleluia. Tu vens a mim com espada, com escudo e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Aleluia. E hoje, você está dizendo que é hoje que vai me ter? Hoje a história aqui vai ser diferente.
Você contou conversa 40 dias, mas hoje... Quando Deus quer fazer, meu filho, Ele faz hoje. Vou repetir porque Deus está me dando autoridade e graça para isso. Quando Deus quer fazer, Ele faz o hoje. E para que tu saiba que é Deus que está falando contigo, e foi Ele que te trouxe a este culto, ainda hoje tu vai ver obra de livramento. Abaixo. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Deixa eu dizer uma coisa. Não era conversa de soldado para soldado, não. De gente perita em guerra para gente perita em guerra, não. Era conversa de um jovem sem experiência em batalha, falando para um guerreiro experimentado. Mas o que levou Davi até essa ousadia, sabe por quê? Quem tem mente renovada tem graça. Quem tem mente renovada tem ousadia. Quem tem mente renovada tem coragem. Quem tem mente renovada sabe quem ele é em Cristo. Quem tem mente renovada enfrenta. Quem tem mente renovada sabe. E sabe o que me chama a atenção? É que quando o gigante disse: tu vens a mim com espada, aliás, com pau, sou eu por acaso algum cão? Aleluia. Eu acho interessantíssima essa colocação. Aleluia. Quando Deus entra nessa situação, aleluia, no versículo 10, aleluia. Quando Golias pediu um homem, aí Deus tinha muito homem para mandar ali, mas mandou um menino. Deixa eu dizer uma coisa. Todas as batalhas que você passar na sua vida, entenda uma coisa: quem dita as regras da peleja não é o gigante, é o teu Deus. Pediu um homem, Deus mandou um menino. Está pedindo um homem, vou mandar um menino para envergonhar, para mostrar que eu sou Deus, que quando eu quero eu entro em cena, que quando eu quero eu dou vitória, que quando eu quero eu derroto. Ei, nesta noite Deus me trouxe para bradar, para dizer: no campo de batalha, quem dita as regras da peleja não é o Golias da tua vida, é o teu Deus. Dá para você virar para quem está do teu lado e dizer assim: quem dita a regra é o teu Deus. Quem dita a regra é o teu Deus. Quem dita as regras é o teu Deus. É o teu Deus quem dita as regras no campo de batalha. Dai, andou com ribacho, rimandaço. Você está achando que Deus vai deixar um servo dele no campo de batalha e gigante está ditando regra? Tá ruim, hein? Conversa é essa? Nós servimos a um Deus que na hora da peleja o inimigo diz que faz, que acontece. Lembra quando foram lá para o vale com Débora? Lembra de Jabim? Lembra de Cícera? A mãe de Cícera estava esperando ele na janela, dizendo: ele achou um grande despojo, está repartindo, ele vai fazer festa com os despojos, achando ela que o filho ia sair ileso da batalha. Mas lembra o que foi que Deus fez? Mandou a chuva e ganhou a peleja. O que é que eu quero dizer com isso? Eu não sei de onde Deus vai mover as nuvens, mas uma coisa eu sei: aguarde, porque Deus vai visitar o vale. E quando Deus visita vale, nuvem carregada chega, gigante cai por terra, o nome dele é glorificado. Davi diz: espera aí, já deixaram esse gigante falar demais. Sabe qual é o nosso problema, pastores? É que a gente deixa o gigante falar demais. Vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. A gente deixa o gigante falar demais. Deixa eu abrir aqui um parênteses,
porque quando eu abro esse parente, Deus fala com alguém em específico. Irmã Zena hoje me perguntou: irmã Aparecida já está aposentada? Eu disse: já. Fez 1 ano agora em março que eu me aposentei, então está com 1 ano e 8 meses, né? Mas deixa eu dizer uma coisa, o Senhor começou, eu estou falando isso aqui, esse testemunho, porque tem pessoas que precisam ouvir esse testemunho hoje aqui. O Senhor começou a abrir a porta das nações, e eu estava com agenda no Chile, Suriname e Bolívia. E as viagens aqui no Brasil dá certo porque eu ia na escola, trabalhava extra, dava expediente a mais. Então quando eu precisava me retirar, a minha diretora já sabia que eu tinha crédito, dias de trabalho a mais. Mas para viajar para o exterior são mais dias. As viagens internacionais, quem viaja sabe que demanda mais tempo, o cansaço é maior. Além do trabalho lá, também o traslado, ida e volta. E de maneira que eu fechei aquelas agendas, mas eu não sabia como Deus ia fazer. E eu tinha conversado por aqueles dias com a minha vice-diretora, que era crente, que hoje também já está aposentada. Ela é crente da Igreja Batista, irmã Rosilene. E eu tinha dito para ela: irmã Rosilene, eu estou trabalhando porque eu já estou na reta final, mas o meu coração há muito tempo que não está mais na escola. O meu coração há muito tempo que é da obra. E aí preparei tudo para dar entrada na minha aposentadoria. E eu disse: eu estou precisando, antes dessa aposentadoria sair, porque demora, eu não sei aqui na Paraíba, mas no Rio Grande do Norte demora bastante. Eu digo: eu dei entrada nos processos de licença-prêmio, eu vou ver se eu resgato pelo menos essas licenças para poder eu ter liberdade de eu ir para atender essas agendas nesses países. E no dia que eu fui dar entrada na minha aposentadoria, eu fui também para ver como é que estavam os meus processos de licença-prêmio. Quando cheguei na Secretaria de Educação lá em Natal, que fui para o protocolo, dei entrada no processo da aposentadoria e disse para a menina: minha filha, olha aí no meu número de matrícula, porque eu tenho alguns pedidos de licença-prêmio. Eu tenho, na verdade, 3 licenças-prêmios que eu nunca usufruí e eu estou precisando dessas licenças-prêmio. Ela abriu lá o painel, olhou para mim e disse: lamento informar a senhora, mas essas licenças-prêmio da senhora vai demorar muito. Aqui tem gente esperando há 3 anos, gente esperando há 4 anos. A senhora, eu estou vendo que já deu entrada faz 2 anos e não tem como. Eu digo: mas minha filha, eu preciso dessas licenças, eu estou com as viagens aí para fora do país e eu preciso. Ela disse: infelizmente não tem como, mas vamos fazer o seguinte, já que a senhora deu entrada na sua aposentadoria, a senhora leva lá no Gaddafi esse papel aqui, mostrando para elas que tem essa licença-prêmio. Fale com alguém lá da repartição, veja com elas, peça pelo menos para ela guardar esse papel dentro da sua pasta. E qualquer tempo que forem publicar a sua aposentadoria, vão ver que a senhora tem direito à licença-prêmio. Eu peguei aqueles papéis, aleluia. Eu estou agora trazendo você para entender o que é você ter uma mente focada naquilo que Deus quer para a sua vida. E eu peguei aqueles papéis e saí pelos corredores da Secretaria de Educação e dizendo: Deus, marche na minha frente como um valente terrível. Senhor, marche na minha frente como um valente terrível. Marche na minha frente. Entrei naquela sala, eram cerca de 6 birôs de um lado, 6 birôs do outro, muitas mulheres de cabeça baixa trabalhando, pilhas de processo assim em cima dos birôs de cada um. E eu entrei sem saber quem era quem, não conhecia ninguém, e com um papel na mão, e de repente eu travei. Quando eu travei, desse lado tinha uma senhora, coisa de crente, porque crente que não tem veia de doido, ele está com defeito de fabricação. E eu com o papel na mão, e eu travei. Quando eu travei, eu virei para essa mulher que estava aqui, eu disse: olha, é o seguinte, eu tenho pressa em usufruir da minha licença-prêmio, eu estou com compromisso no Chile, Suriname e Bolívia, eu não tenho mais o meu coração na escola, o meu coração já está na obra, e eu estou pedindo a Deus uma folga, eu tenho que sair para poder fazer a obra de Deus, porque eu quero fazer esta obra, e Deus tem pressa nesse negócio, e eu estou crendo que Deus vai usar um instrumento, e o instrumento que Deus vai usar é tu crê? Tem crente aqui? Aquela mulher levantou a cabeça, olhou para mim, aí estava lá de olho grelado. Quando ela olhou para mim, eu aguardei a resposta. Ela disse: eu creio, porque há muitos anos atrás eu estava passando o vale, e o instrumento que Deus usou para mim foi a senhora, e tudo que Deus falou Ele cumpriu, e agora eu vou chegar junto. Era uma segunda-feira. Ela disse: quando é que você embarca? Eu disse: quinta-feira. Ela
ela disse: vai embora, bota o pé no aeroporto, não olhe nem para trás. Na quinta eu publico a primeira. Quando a senhora quiser me liga, eu publico a segunda. Quando a senhora quiser, eu publico a terceira. Vai, porque Deus te levantou para isso. E vai andar aqui a biassorima. E vai odor, irmã de cá. Nesta noite é noite de Deus desengaveta papéis. Vai ter gente contando antes de 31 de dezembro o desengavetamento. E quem vai assinar os papéis é quem você nunca imaginou que assinaria. Davi entendeu que quando Deus te coloca no vale, é para sair de lá experimentado, aprovado, habilitado e honrado. Deus não bota camarada em vale para colônia de férias, não. Ele bota camarada em vale que é para aprender a guerrear. Não tem colônia de férias no vale. No vale é luta. Agora tem uma coisa, meu filho. Sai de lá, olha, tinino. Se entrou crente, sai mais crente. Se entrou ousado, sai mais ousado. Se entrou confiante, sai mais confiante. Se entrou cheio de atitudes, sai mega de atitude. Davi disse: o quê? Tu está dizendo que a minha cabeça vai rolar? Hoje a história no vale vai ser diferente. Oh, aleluia. O Senhor te entregará na minha mão. Era um menino dizendo para o gigante: ferir-te-ei, tirarei a tua cabeça. E tem mais, irmão, Davi era profeta, e ele profetizou logo para o vale todinho: e todos os corpos do arraial eu darei às aves do céu e às bestas feras do campo. Vai ter carne de filisteu aqui para dar de comer a urubu, mas vai ser muita carne, porque hoje quem vai marcar presença no vale é o meu Deus. Não aceite Satanás dizer que ele vai pintar e bordar no vale. Nem pinta nem borda. Abadaia mandocou. Esse negócio você está dando ouvidinho para o teu Golias dizendo o que vai fazer. Aí Davi disse: não. E tem mais, aleluia. Toda a terra vai saber de uma coisa, que do Senhor é a guerra. Vão saber mais essa congregação que o Senhor salva, e que quando o Senhor quer salvar, não precisa ter espada nem lança. Deixa eu dizer uma coisa. A sua experiência no vale é tão somente uma oportunidade que Deus encontra para dizer a você: eu marco presença nas montanhas, marco presença nas planícies, marco presença no deserto, marco presença na travessia do mar, marco presença no vale, marco presença nas colinas. Pastor Zé Carlos, eu posso me dar um pouco para cantar um hino para encerrar? Em outras palavras, é Deus dizendo assim: eu quero dizer para você que a experiência no vale é a oportunidade de eu mostrar e dizer para você quem eu sou. Vou repetir, porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Experiência no vale é a oportunidade de Deus dizer assim: você ainda não teve experiência para saber quem eu sou? Eu sou. O conjunto das irmãs, o nosso pastor permitiu, vocês vão cantar aquele hino: na tua vida eu sou.
E eu quero ouvir a igreja cantando, toda a igreja. Vamos adorar a este Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. As horas já são chegadas. Eu não quero me adiantar muito. Eu quero tão somente que você saia daqui sabendo de uma coisa. Quem dita as regras no campo de batalha não é Golias. Quem dita as regras no campo de batalha não é o teu gigante. O teu gigante até tem permissão para afrontar. O teu gigante até tem permissão para te desacatar. Permissão. Mas na hora que Deus resolver agir, uma pedra vai ganhar velocidade e vai fazê-lo tombar. Pode levantar, minha filha, e pode cantar. Uma pedra vai ganhar velocidade e vai fazer o gigante tombar. Pastor José Carlos, eu não sei qual é o gigante que vai tombar, mas Deus nesta noite me dá autoridade de dizer: apenas uma palavra, vai a pedra ganhar velocidade e o gigante vai tombar. E o tombo vai ser tão grande que toda Paraíba vai ouvir. Você está sentindo aí o que eu estou sentindo aqui? Debaixo, as irmãs cantando ao Senhor. Na tua vida eu sou. Glória a Deus. Muito bem. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja vai cantar com alegria. Vamos ficar de pé, adorar este Deus. Vamos formar um lindo coral. Eu pedi permissão ao pastor para fazer isso. Jamais faria sem pedir permissão ao pastor. Oh, glória a Deus. O hino sou eu. Quem está confiante aí? Quem está crendo que o gigante vai estar lá? Tem mulheres aqui que antes de 31 de dezembro vai estar de posse desse negócio. Vai chegar aqui saltitando de alegria. Aleluia, adore a Ele. Ele está na casa, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amadas de Deus, como é bom a gente estar aqui. Obrigada. Que Deus em Cristo abençoe, aleluia, a toda a liderança da casa do Senhor neste lugar, aleluia. Quero compartilhar com você e quero te pedir para abrir a sua Bíblia, para nós aprendermos um pouco mais da palavra de Deus no livro de Esther, capítulo de número 4. Nós vamos meditar a história bem conhecida, porém a palavra de Deus, ela sempre traz revelações para o nosso entendimento. Livro de Esther, capítulo de número 4. Nós vamos começar do versículo 13 até o versículo 16, que diz assim a palavra do Senhor. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite,
e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia. Amadas, a Bíblia nos mostra a história de Esté, uma história tão conhecida. Mas o que eu acho interessante é que, se você olhar na história de Débora, que nós falamos no primeiro momento, no primeiro período, e se você olhar também na história de Esté, a palavra tempo está atrelada, aleluia, à atuação destas mulheres. Nós vamos encontrar a Bíblia dizendo que Débora julgava Israel naquele tempo. Nós vamos encontrar aqui Mardoqueu mandando dizer para Esté: quem sabe se para tal tempo como este. Aleluia. E isso fala muito alto ao meu coração. Alto porque para cada tempo Deus tem a pessoa certa para levantar no cenário. A gente lê a história de Esté, a gente lê a história de Débora, a gente lê a história de Abigail, de Ana e de tantas outras mulheres que fizeram a narrativa bíblica. Mas é imprescindível que nós entendamos que para este tempo Deus vai levantar nós mesmas. Nós somos as mulheres que Deus quer levantar neste tempo. Não adianta ler a Bíblia apenas como se ela fosse um álbum de recordação. Uma história que foi contada, foi bonita, foi vivida, mas não é praticada. E a história de Esté nos ensina isso. E eu aprendo com esta mulher quando, parece-me, a Bíblia não diz, mas a princípio parece-me que Esté, ela já tinha recebido, você vai ver que ela tinha recebido no capítulo anterior, ordem de não declarar a sua linhagem. O fato dela estar dentro do reino e manter esse sigilo é um fato nobre, que fala de caráter também. Mas parece-me que quando sai a perseguição para o povo judeu, quando Mardoqueu manda narrar que ele chega na porta do rei daquela forma, ela manda perguntar o que é que está acontecendo. E parece-me que Esté, em primeiro momento, ela não entendeu que ela seria a mulher levantada para aquele cenário. Eu não posso ir ao rei. Era como se fosse uma Esté acovardada. Eu não posso fazer nada. Precisou que houvesse um solabanco. Precisou que houvesse alguém que chegasse para Esté e dissesse: desperte, porque a sentença é de morte. Desperte, porque o dia 13 do mês de Adar está aí. Desperte, porque vai ter uma carnificina e vai rolar a cabeça de judeu. Não pense você, Esté, porque você está no reino, porque é rainha, se você ficar calada, Deus vai levantar alguém, mas o que Ele tem para fazer, Ele fará. Oh, aleluia. Quando ela recebe essa mensagem de impacto, sabia que muitas vezes Deus usa alguém ao nosso lado, uma companheira de comissão de visita, uma companheira do coral, uma companheira do conjunto, uma companheira do departamento, alguém que está tendo uma visão que até então a gente não teve, mas Deus muitas vezes usa essa pessoa, como usou Mardoqueu nos dias de Esté, para dizer: escuta aqui, Deus tem um projeto e você faz parte deste projeto. Deus tem um propósito e você é a ferramenta que Deus vai usar neste propósito. Oh, aleluia. Quando ela recebe o impacto da palavra de Mardoqueu, ela muda a rota. E isso é que eu acho bom na palavra. É porque a palavra, quando a gente deixa ela surtir efeito, ela muda a rota. Agora aquela Esté que diz: não, eu não vou comparecer porque eu não fui chamada, diz: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, aí não comais e nem bebais, nem de dia nem de noite, por 3 dias, e eu e as minhas moças também jejuaremos. E aí eu vejo o nascimento de uma líder, dentro de um cenário de cativeiro e perseguição, sendo levantada para se contrapor. Não era a qualquer um, não. Esté foi levantada para se contrapor ao mais importante
príncipe do reinado de Assuero, que era Amã. A Bíblia diz que naqueles dias Assuero tinha levantado Amã acima de todos os príncipes, ou seja, era o maioral dos príncipes, era o mais importante, era um homem de maior cacife. Vamos traduzir em miúdo: era um pistolão forte para defender e para perseguir qualquer pessoa. Mas deixa eu dizer uma coisa: quando Deus está na parada, não tem pistolão que pare diante dele, minha filha. Eu vejo aqui o levantar de uma líder que até então não sabia que iria liderar. Alguém do anonimato, uma judia, escondendo a sua origem. Mas o tempo todo, tu tá achando que Deus está trabalhando passinho pequeno, é? Assim, ó. Tem gente que pensa que Deus trabalha como se tivesse com as pernas mirradas. Meu filho, o que Deus está fazendo hoje já tem repercussão lá na frente. O que Deus está fazendo hoje, você tem que olhar, porque Ele já está lá na frente. Quando deu aquele redemoinho dentro do reinado de Assuero, que Vasti não quis comparecer, aquilo ali não era outra coisa não, é o Deus da história movendo o tempo. Ei, é o Deus da história preparando o cenário. Há um Deus que está preparando um cenário, um tempo e uma história que vai ser contada, e não demora muito tempo. O vento soprou dentro do reinado de Assuero. Parece-me que deu uma bagunçada, mas Deus não anda bagunçando nada. Pelo contrário, Ele anda botando pingo nos i. Quem quiser se amostrar, que se amostre, mas que Ele sabe botar cada um no seu lugar, Ele sabe. Pega uma judia, olha, Satanás diz: vou usar a mão. Aí Deus disse: esse beijo, eu já botei, foi uma judia lá dentro. Não se preocupe não, meu filho, que quando Satanás vai plantar o cajueiro, Deus já está assando castanha. Só entende quem é nordestino. Aquele vendaval que está dando dentro da tua casa, você está aperreado sem saber como vai ser. Deus diz assim para você nesta noite: acalma o teu coração, porque eu estou segurando o mastro da navegação. E não se preocupe que o barco não vai a pique não. Eu estou no controle e vou acalmar esse vento. Eu vejo uma líder, uma anônima, uma judia, uma improvável sendo levantada. E tem mais, meu filho, não se levantou com forcinha de aranha não, foi com força de boi, porque onde tem oração a força de boi já chega. Eu gosto muito da palavra quando o Senhor fala que Ele pega e nos dá força de boi selvagem. Tem tanta gente doida para dominar a tua vida, doido para botar abaixo os projetos de Deus. E quando pensa que tu está lá embaixo, tu levanta, está lá embaixo, tu levanta. O que é isso? É força de boi selvagem. Houve calúnia, houve mentira, houve fofoca, houve perseguição, houve diz, mas tu está aqui dizendo: Ele é, Ele tem, Ele pode, Ele faz, Ele é, Ele tem, Ele pode, Ele faz, Ele é, Ele tem, Ele pode, Ele faz. Levanta ela com a força de um boi, de bota o povo para jejuar, porque eu vou jejuar também. Oh, aleluia. E essa mulher se levanta. E o que me chama a atenção no levantar disto é como líder, é que a verdadeira líder, ela não exclui. Se formou panelinha,
você dá para ser simplesmente uma regente patota. Líder não. Formou panelinha, é dirigente, é uma regentezinha de patota. Líder não. Líder não. Líder não. Vai acabando a patota, viu, minha filha? Deus não está se agradando disso, não. A verdadeira líder não exclui, ela agrega, ela junta, ela soma, ela valoriza, ela coopera, ela abraça. Esse é o papel de uma líder. Lá fora, junto os judeus, e aqui dentro eu e minhas moças também jejuaremos. Liderar é impulsionar, é estimular, é convocar. Liderar é não se tornar passiva diante dos desafios e do erro. Esté se posicionou: irei ter com o rei, e se perecer, pereço. Se ela fosse nordestina, ela ia dizer assim: eu vou lá. Eu sei que crente não morre de véspera, não é peru. Esse seria o linguajar de Esté se fosse nordestina. Irei ter com o rei, se perecer, pereço. Aleluia. A verdadeira líder, aleluia, ela é a primeira que arregaça as mangas para trabalhar. Porque tem gente que acha que liderar é mandar os outros. É mandar os outros. É não, já foi dito aqui, irmã Samira explicou, é servir. Você é a primeira que arregaça as mangas. Mas tem uma turminha, irmão, que não ajuda e diz assim: olha, irmã, sabia que tem um povo que está no meio da tropa, mas ele finge que trabalha, mas não trabalha? Já viu gente assim? Finge que trabalha, mas não sai nada. É igual um enfeite. Está ali, mas também se tirar não faz essa diferença toda. Se precisar de mim, eu estou aqui. Tu vendo a outra com 2 palmos de língua lá de fora, trabalhando feito uma condenada. Ainda tem coragem de dizer uma frase dessa? Se precisar de mim, eu estou aqui. Não é se precisar não, minha filha, já está precisando. Toma aí um chazinho aí de um desconfiômetro, um chazinho assim bem caprichado. Arregaça as mangas, coloca a mão no arado, aleluia. Liderança se faz, aleluia, com estímulo e também com trabalho. Imagina aí, se Esté tivesse mandado dizer a Mardoqueu: diga a Mardoqueu que quando precisar de mim, a hora era agora, era naquele momento. Ou se posicionava agora, ou então ia rolar a cabeça de muita gente. Você tem que entender que há uma necessidade no cenário. Deus não chamou a gente para viver feita Alice no País das Maravilhas, não. O máximo, se você quiser comparar com alguma historinha, o máximo, nós somos exatamente o chapeuzinho vermelho que o lobo mau está atrás de tragar. Entendeu? Liderar se faz também com sigilo e com caráter. Capítulo 2, a gente vê a Bíblia dizendo, versículo 10 e versículo 20: Esté, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. E Esté não declarava a sua parentela e nem o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esté cumpria, olha, acho lindo isso, Esté cumpria o mandado de Mardoqueu quando a criara. Isso é caráter. Honrou a palavra que deu a ele até o fim. Agora eu vou dizer uma coisa: se tivesse sido uma turma de fofoqueira que tem hoje, um negócio tinha rolado cabeça. 2 mulheres que eu admiro o sigilo na Bíblia, Esté e Raabe. Tu já imaginou que uma cidade todinha vai ser atacada e uma mulher guardar o sigilo, amarrar o fio e não dizer a ninguém? Minha filha, se fosse uma turma que tem aí por dentro das igrejas, tinha rolado sangue até no meio da canela. Tem gente que quando ela termina de cair uma história aqui no ouvido, a língua já está coçando, ó. Doida para contar para os outros. Líder se faz com sigilo. Liderança envolve sigilo, postura. Postura. Esté em tempos de ódio e de crise. Em tempo de ódio, em tempo de crise, em tempo de perseguição, ela soube se manter no lugar onde Deus a colocara. Essa mulher, ela foi um instrumento tão lindo de Deus que mesmo no reino pagão, você já viu, já leu bem direitinho a história de Esté, ela liderou a mudança de um edito real. Nenhuma outra mulher da Bíblia
teve o privilégio de mudar um edito real. Se você chegar no capítulo 3, do verso 9 ao 11, diz assim: Esté comparece diante do rei. Primeiro você vai ver que do versículo 9 ao 11 é a proposta de Amã. Qual era a proposta de Amã? Amã estava enfurecido. Eu estava conversando com o Joatan lá em casa sobre essa guerra que agora está sendo deflagrada entre Israel e Irã. E eu conversando com ele, eu disse: Joatan, não é de hoje que Satanás odeia o povo de Deus. É um ódio que já vem milenar. O ódio era tão grande que, se você pegar do versículo 9 a 11, diz assim: Amã comparece. Olha a proposta de Amã para Assuero: se bem parecer ao rei, escreva-se que os mate, os judeus, viu? E eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata. Ou seja, ele ia despojar os judeus e ia pagar a mortandade com o próprio dinheiro dos judeus. Então tirou o rei o anel de sua mão e entregou a Amã, e disse: esta prata te é dada, como também este povo, para fazer dele o que bem parecer aos teus olhos. Aí a Bíblia, parece-me que o escritor do livro, ele achou por bem dar mais detalhes do ódio de Amã. Aí no versículo 13 e 14 diz assim: e as cartas foram enviadas pela mão dos correios a todas as províncias do rei. Qual era o teor da carta? Que naquele dia destruíssem, matassem, lançassem a perder todos os judeus, desde o mais moço até o velho, criança, mulher, todos em um mesmo dia. E uma cópia do escrito para que se proclamasse a lei em cada província foi enviada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. O ódio era tão grande que era para matar, lançar a perder, destruir, era para dizimar. E foi exatamente aí que Deus levantou uma mulher para mudar uma sentença que o inferno já tinha preparado. Você não queira saber, na direção de Deus, como você pode ser uma anuladora de sentenças do inferno. Você não queira saber, na direção de Deus, como você pode ser levantada numa liderança amparada pelo céu, direcionada pelo céu, para evitar a dizimação de vidas. Esté comparece diante de Assuero. E olha a contraproposta de Esté: se parecer bem aos teus olhos, e se eu achei graça perante ti, e se parecer bem aos teus olhos, e este negócio for reto diante do rei, e se eu te agrado, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Amã. Aí a Bíblia diz assim: então disse o rei Assuero, a rainha Esté e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Esté a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. E logo em seguida Mardoqueu diz: escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos seus olhos, em nome do rei, e selai com o anel do rei. Ele disse: a partir de agora, quem vai escrever o que vocês querem para os judeus é vocês. A Bíblia nos diz que os escrivães foram chamados e foram escrevendo conforme Mardoqueu e Esté ia ditando. Está escrito na Bíblia. Uma mulher usada para revogar, para mudar um edito real, num tempo de perseguição. Por quê? Porque essa liderança estava amparada pelo céu. Uma liderança amparada pelo céu, ela é visível. Porque, irmã Aparecida, não tem problema? Problema tem. Não tem confronto? Confronto tem. Não tem luta? Luta tem. Mas quando você está amparada pelo céu, até a perseguição que era para lhe paralisar, ela te promove. A perseguição que era para paralisar o povo judeu, promoveu. A Bíblia nos mostra que no dia 13 do mês de Adar, aquele intento foi anulado. Nessa noite, eu quero lhe convidar a exercer uma liderança amparada pelo céu. Aleluia. Liderar amparada pelo céu é ter a certeza que Deus cuidará dos desafios e suprirá as necessidades. Deixa eu abrir aqui um parênteses para me compartilhar com vocês. Quando eu assumi a coordenação do ciclo de oração em Mossoró, logo Deus me deu o privilégio de ser antecedida por irmã Marisa, que era uma mulher de muita fibra, uma serva de Deus.
E eu me lembro que no comecinho que eu comecei a ajudar ela, ela me botava para resolver umas questões. E eu dizia assim: irmã Marisa, vá a senhora, que a senhora já é mais antiga aqui. Ela dizia: vai, não minha filha. E eu não entendia. Eu ficava às vezes até zangada, só comigo mesmo. Mas como é que pode ela me botar numa sinuca de bico dessa? Mas era Deus mandando, porque tinha um treinamento que eu tinha que passar. Aí onde tinha aquelas dirigentes de ciclo de oração, porque tem dirigente de ciclo de oração que quanto mais ela ora, mais bonita ela fica. Mas tem outras que parece que elas fizeram um contrato com o cacique Juruna. Mas quanto mais ora, mais braba as mulher fica. Aí lá tinha umas assim da tribo de Juruna. Aí irmã Marisa: é você quem vai. Eu digo: mas Jesus. Agora ela dizia assim: agora vá preparada, porque ela é carne de pescoço. Carne de pescoço. Aí eu ia. Aí me lembro de uma congregação. Eu estou falando aqui que é para crente, para você entender que líder passa cada coisa. Aí eu me lembro de ter uma congregação que tinha uma lá que botou medo em todo mundo. Disse: eu não saio daqui. E tem mais, Deus me revelou. Pia, irmão, espírito de bruxaria. Deus me revelou que quem quiser se contrapor a mim aqui, uma escânia vai passar por cima e deixar só o tapete. Minha filha, que espírito é esse, hein? Esse não é santo não, esse é capiroto mesmo. Aí irmã Marisa: minha filha, o dirigente ligou para a irmã Marisa: irmã Marisa, estamos assim. Irmã Marisa, você vai lá. Eu digo: irmã Marisa, tem que... é você. Aí minha filha, já nasci com marra quando era pequena, e tendo outro que manda eu ter marra, aí o negócio flui. E eu fui. Quando cheguei lá na igreja, ela disse: vai lá. Eu disse: irmã Marisa, ela disse: o que você fizer está feito. Tá certo. Então, irmã Marisa, é o seguinte: o dirigente já disse que não dá para continuar com essa mulher lá. Perguntei ao dirigente: o senhor autoriza eu botar outra mulher? Ele disse: irmã Aparecida, quem a senhora vai botar? Porque lá está todo mundo com medo. Ninguém quer o cargo dela, irmã. E eu disse: com medo de quê, irmão? Ele disse: da escânia. Foi. E eu disse: eu não acredito numa arrumação dessa não, irmão. Convidei uma irmã do outro canto que a bichinha não sabia de nada. Eu disse: minha filha, você tem coragem de trabalhar para Jesus? A bichinha muito inocente: tenho. Diga: é você mesmo que eu quero. Eu tenho um desafio para você. Você vai dirigir ciclo de oração na congregação tal. A minha filha assume. Assume, tá bom. Não vou lhe dizer nada não, você vai só orando. Fui para lá no dia que cheguei na congregação. Mandei avisar que iria lá para resolver a situação. Quando cheguei, as irmãzinhas tudo, os pescoços enterrados. Eu saudei a igreja com a paz do Senhor. Disse: irmã, a gente veio hoje aqui porque as irmãs sabem que precisa ser tomada uma decisão. Então, e as irmãs tudo com o pescoço enterrado. Pode desenterrar os pescoços tudo em vocês, em nome de Jesus. Desenterra os pescoços. Porque se vier alguma escânia, tá aqui, ó. Eu sou a primeira, que sou eu que estou tomando a frente aqui. Aprenda a ser crente. Vocês com medo, irmã, de história de escânia, deixando esse espírito de macumbaria profetizar sobre a sua vida. Conversa é essa? Tem crente que o povo vai profetizar na vida dele, ele cala a boca, baixa, ele diz que vai desse jeito. Conversa é essa? Aprenda a ter ouvido para discernir o que vem do céu e o que vem do inferno. Conversa é essa? Aí você fica ouvindo e dando crédito. Eu digo: Jesus não trabalha assim não, irmão. Jesus não trabalha com esse espírito aí não. Jesus não é caminhoneiro. Não é ele que vem dirigindo essa escânia. Só quem mata é ele. Então não é ele. Tirei, coloquei a outro. O trabalho era emperrado. Uma hora só pode. Um espírito de caminhoneiro desse tomando conta do trabalho, né? Não tinha como progredir. Mas quando o Espírito Santo chegou lá, o caminhoneiro foi embora, a congregação começou a crescer, o trabalho começou a fluir, o nome do Senhor começou a ser glorificado. Aleluia. Liderança amparada pelo céu é ter certeza que Deus cuidará dos desafios. Liderança amparada pelo céu é ter o céu como testemunha do seu trabalho e da sua conduta. Deixa eu dizer uma coisa. A gente é para ser respeitada na terra e no inferno. Entendeu? Por que é que muitas vezes uma pessoa é líder
Mas a liderança dessa pessoa, ela não flui porque não tem muitas vezes o respaldo do exemplo. O respaldo do exemplo. Eu me lembro de uma congregação que eu fui trabalhar, meu esposo foi dirigir, e quando cheguei lá, a gente geralmente assume no mês de janeiro, então quando daí para o meio de junho, a gente ainda é recente, na congregação não sabe o nome de todo mundo. E tinha uma irmã que tomava conta do departamento feminino. E essa irmã queria fazer lá um negócio de uma cortina, e ela pedia a cooperação e o povo não dava, e ela chegava para mim e reclamava. Eu ainda era muito nova na congregação, ainda estava recém-chegada, né? Minha irmã, é porque o povo é ruim de contribuir e tal. E eu olhava, eu via aqueles irmãos tão envolvidos, os meninos, os bichinhos, tudo tão cooperador, e eu dizia, meu Deus, eu não entendo. E ela braba, e eu disse, meu Jesus, o que é isso? Eu disse para a Jota, meu filho, eu não estou entendendo. E quando foi um dia, lá vai, e essa coisa não saía. Ela queria comprar um jarro, ela queria comprar cortina, porque ia ter uma festa, e ela queria e tal. E quando foi um dia, uma irmãzinha chegou para mim e disse, irmã Aparecida, ela está danada de raiva porque a gente não coopera. Eu disse, irmã, mas o que é que está acontecendo? Irmã, a gente não coopera porque a gente já cooperou para essa cortina 2 vezes e a cortina nunca apareceu. Como é que é, irmã? É porque a gente já cooperou 2 vezes para a cortina. Todo ano esse negócio dessa cortina. Ela fazia as cotas. Achei muito interessante o ponto que a missionária Samira frisou. Transparência. Você é líder, tenha cuidado com a questão financeira. Não fique pegando dinheiro, botando dentro da sua bolsa e dizendo que cuidado com essa arrumação. Saiba entrar de cabeça erguida e sair de cabeça erguida. Quando um dia que você sair, você poder dizer assim, nessa munhequinha aqui só quem pega é Deus e mais ninguém. Aí ficou aquele movimento e eu tentando por ali, ia para um lado, aconselhava um, aconselhava outro. Quando foi um dia, ela veio muito cheia do eu. Aí eu disse, Jesus, que arrumação. Irmã, eu não entendo porque esse povo é muquirana, é suvindo. Eu disse, irmã, vem cá, vamos aqui. Chamei ela no canto, disse, minha filha, não diga que o povo de Deus é isso, não. Aí ela disse, por que a senhora está dizendo? É porque a senhora não conhece. Eu digo, realmente eu não conheço, não. Mas minha filha, vem cá, só está nós duas aqui, Cadê o dinheiro da cortina? Cadê o dinheiro da cortina? A cortina que você já pediu 2 vezes a eles e você nunca trouxe a cortina. Minha filha, como é que você quer que esse povo lhe atenda? Como é que você quer que esse povo contribua? Como é que você quer que esse povo coopere? Como é que você quer que esse povo acredite? Se a tua palavra não tem mais crédito nenhum, você perdeu a credibilidade. Ou você se junta para você se retratar e trazer a cortina, ou então, minha filha, pendura a sua chuteira, toma o tarrota, porque não dá para você aqui não. Ai, irmã Aparecida, eu estou morta de vergonha. Eu digo, acredito que se fosse comigo eu estava também. Mas você ajeita sua vida, minha filha. Não dá para você continuar desse jeito, não. E sei dizer, irmã, que graças a Deus a coisa se aprumou. Aleluia. Aí talvez você diga, irmã Aparecida, a senhora tem coragem de dizer? Minha filha, se eu não tiver coragem de dizer que sua mulher é do dirigente, quem é que vai dizer um negócio desse? Eu tinha que botar um ponto final naquilo. Aquilo já vinha se perpetuando, já tinha passado outras pessoas por ali e ninguém dizia. Ninguém dizia. E vamos aqui para nós. A gente tem que ser consciente. Tem hora que a gente bota o povo para pecar. Tem hora que a gente bota o povo para pecar. Fica dizendo que não é. Irmão, se você não tem condição de achar que uma coisa é direita, bonita, não fique elogiando de mentirinha, não. Tem irmãos que chegam na igreja, o irmãozinho vai cantar todo desentuado, aí chega outro, bota a mão no ombro. Mas você é um cantor, eu fosse você, eu gravava um CD. Isso é espírito de mentira, meu irmão. Deus chamou a gente para falar, foi a verdade. Se não quer dizer que canta errado, mas não fique dando trela, não. Eu me lembro que uma vez, num beco de uma igreja, eu ia chegando, estava um irmão chorando e 2 irmãs consolando. E aquela arrumação, aí ele, porque eu sou cantor. Eu gravei um CD, nessa época CD ainda estava no auge. Eu gravei um CD e eu ando por aí e ninguém valoriza o meu trabalho. O pobrezinho cantava desentuado do começo ao fim. E olha que irmã Aparecida, para dizer que uma pessoa é desentuada, ele é, viu, meu filho? Porque eu não entendo de música, não. Mas aquilo ali eu entendia que não era certo. Só entendia isso.
E é aquela arrumação e aquele irmão, aquele movimento. E eu cheguei para ter o nome dele, meu irmão, mas você não veio para o ciclo de oração para adorar a Deus? Foi, mas ninguém valoriza o meu trabalho e não sei o que. Eu doeu. Aí eu disse, meu irmão, mas para que você gravou? Não, porque os irmãos disseram que eu cantava bem e que eu devia gravar um CD. Porque quem lhe disse, mentiu para o irmão. Mentiu, irmão. Mentiu, por isso que o irmão está passando por toda essa frustração. Porque se fosse um trabalho bom, todo mundo estava aí comprando, irmão. Que compra dos outros, que não compra. Meu irmão, não foca a sua vida nisso. Você não está sendo levantado para ir por meio de ibope, de elogio. Não. A liderança, ela se faz com pilares. E um dos pilares da liderança é: não deixe que os elogios te embriaguem, mas também que as críticas te paralisem. Aprenda a caminhar, que seja debaixo do aplauso ou debaixo da pedrada. Você foi chamada para impulsionar, para levantar, para seguir na obra de Deus, glorificando o nome dele, dizendo que ele é Senhor da sua vida, cuidando da sua conduta e andando de cabeça erguida. Liderar amparada pelo céu é ser ajudada no de repente de Deus. Aleluia. O que eu acho interessante é que quando Esté sabe do plano, que ela prepara, irmã, que mulher de equilíbrio emocional. Você preparar banquete para amigo é fácil, mas você preparar 2 banquetes para inimigo, precisa ter muito equilíbrio. Essa mulher prepara 2 banquetes para o inimigo. E no último banquete, quando a Suera interpela, ela diz: como poderei ver a destruição da minha parentela? Ainda que fôssemos colocados como servos e servas, eu calar-me-ia. Porém, o meu povo é dado a perder. E quando a Suera se levanta e diz: quem é este inimigo? Ela disse bem categórica: é este mau Amã. O equilíbrio, aleluia. Liderança amparada pelo céu, aleluia, é ter o céu como testemunha do seu trabalho e da sua conduta, aleluia. É ser ajudada, aleluia, no de repente de Deus. O que eu acho interessante é que quando ela declara quem é Amã, Arbona está na casa. Eu vou repetir para você entender. Arbona está na casa. Eu vou repetir que é para você entender. Arbona está na casa. Na hora que a coisa complica para o lado de Amã, de repente Deus chega e Arbona solta a boca e diz assim: escute aqui, a forca que ele tinha preparado para Mardoqueu, a forca que ele tinha preparado para quem falou a favor do rei, eis que está junto à casa dele. Então o rei diz: enforcai-o nela. Escute, quem lhe der amparada pelo céu pode aguardar, porque vai ter de repente de Deus, vai ter ajuda de Deus, vai ter respaldo de Deus. Arbona está na casa. De repente Deus mudou a sorte do povo judeu e colocou Amã na forca que ele tinha preparado. Você não tem que estar preparada liderando com medo de quem está preparando o seu tapete, não. Você não tem que estar liderando com medo de quem faz, de quem deixou de fazer, de quem é, de quem deixou de ser. Lidere sabendo que o céu te ampara. Lidere sabendo que o céu te respalda. Tenha conduta é cristã, conduta moral, e pode andar de cabeça erguida, porque Deus vai amparar você. Eu me lembro que quando eu assumi a coordenação do ciclo de oração, outro grande desafio é porque quando era nas quintas-feiras, no tempo central, eu era praticamente obrigado a pregar toda quinta, cheio de mulher, e as mulheres não pregavam. Quando eu dizia assim: irmã fulana vai dar uma saudação, a saudação quando demorava, irmã fulana vai dar uma palavra, a palavra virava saudação, era 7, 8 minutos. E eu comecei a ficar amperreada, porque eu via que ali tinha matéria-prima para Deus trabalhar. E eu comecei a fazer escalas.
E nas escalas eu dizia assim, primeiro eu abri uma série de estudos. Vamos estudar os profetas menores, vamos estudar agora os profetas maiores, vamos estudar as epístolas. E comecei a ensinar. Não pense que você vai fluir na liderança, que você vai fluir na palavra, se você não queima pestana, se você não se debruça sobre o livro. Ai, como eu fico triste quando termina um congresso, que eu estou com minha toalhinha toda suada. Eu creio que Leide já passou por isso, eu creio que Samira também. Aí chega aquelas irmãs, me dê uma toalhinha para me ter unção. Vá pro joelho não, para ver se ela chega. Que história, minha filha. Se uma toalhinha dessa trouxesse unção para você, a gente tava nela dando não, talvez era vendendo. Conversa é essa, minha filha? Vai para a Bíblia, vai queimar a pestana, vai para o jejum, vai para a oração, vai gastar tempo com a palavra. Eu não tenho palavra, eu não sei. Não tem palavra, não sabe, mas não se debruça sobre o livro. Mas você sabe a novela, quem casou com quem chifrou quem foi, quem deixou de ir, quem é filho de quem acha que é isso, que é aquilo. Acabe com isso, se debruça sobre o livro, medite no livro, mergulhe no livro, coma o livro, aleluia, viva o livro. Ame o livro, porque Deus vai fazer coisa nova na sua vida por meio do livro. Oh, aleluia. Depois que eu fiz uma maratona intensiva e extensiva também, de estudo com elas, eu disse, a partir de agora vocês vão ser escaladas para pregar. Uma Aparecida para pregar. Para pregar. Vocês acham que eu estava dando esses estudos, era para quê? Para preparar vocês. Você vai pregar isso, você vai pregar. E comecei a fazer lista com temas. Irmã Aparecida, como é que eu faço? Vá para a Bíblia, vai estudar. Se tiver alguma dúvida, quiser me perguntar agora, não pense que eu vou dar você esboço pronto, não, porque eu não vou. Eu posso lhe dar uma dica para você fluir. E aí, irmão, começou. Quando foi um dia, eu achei interessante. Teve uma que veio na frente, nós estamos tratando de liderança. Teve uma que veio na frente e disse, irmãs, eu orei tanto de madrugada para poder vir dar essa palavra aqui. Quando eu me lembrava que a irmã Aparecida ia estar aqui, aí que eu me aperreava. Irmã, eu orei tanto, com face no pó, dentro do meu quarto, que quando foi um dia, o marido de madrugada ficou me procurando. Eu estava orando, irmã. Já estava com a metade do corpo debaixo da cama. E nem eu não tinha visto, eu orando no chão, fui escorregando de tanta lágrima. Irmã Aparecida, mulher, não faça isso mais com a gente não. Eu digo, minha filha, isso é uma bênção. Uma oração que botou você para ir até para debaixo da cama orando. Isso é uma bênção, uma maravilha. O céu registrou. Irmã Aparecida, o que é que eu faço? Ou debaixo da cama ou em cima da cama, eu não quero saber. Eu quero saber que você queime pestana, vá ler o livro e vá falar a palavra. Irmã, Deus começou a levantar mulheres. Hoje na Assembleia de Deus em Mossoró, aleluia, se você chegasse para mim, antes de eu entregar o trabalho, dissesse, irmã Aparecida, eu preciso de 15 mulheres para pregar. Eu tinha as 15 mulheres, uma para ali, outra para ali, outra para lá, outra para lá. Por que isso? Porque Deus tira a flecha da aljava, entesa o arco e projeta. Liderança é para projetar, não retenha. Eu não vou ensinar não, porque senão eu vou ficar. Pelo contrário, quando Deus te levanta para ensinar, é uma fonte tão gloriosa, que quanto mais você derrama, mais o céu te enche. Quanto mais você distribui, mais o céu te dá. Nesta noite tem cestos aqui recebendo, e tem pão sendo colocado. Vai ter mulheres aqui que vai dizer depois, irmã Samira, os meus celeiros estão sendo cheios, porque há partilha de pão neste lugar, e só sai com fome quem não quiser se alimentar do pão. Oh, aleluia. Esther não precisou se preocupar com a forca que estava preparada. Deus se encarregou. Oh, aleluia. Deus se encarregou. Você serve a um Deus especialista em neutralizar investidas do inferno. Aonde tem um fiel, tem um antídoto. Tem um antídoto contra todo veneno.
Lembre aí daquela artimanha que Satanás preparou, um balaio recheado, parecia forte, mas Deus chegou e desbaratou. Oh, aleluia! Exerça a liderança com a autoridade do céu. O inferno sabe quem nós somos. No livro de Atos tem uma passagem bem conhecida, capítulo 19, quando Deus começa a fazer milagres extraordinários pela mão de Paulo. A Bíblia diz que ele fazia maravilhas extraordinárias, que até os lenços e os aventais do apóstolo eram levados, e que muitas enfermidades eram curadas e muitos espíritos malignos saíam. No mesmo texto diz que ali tinha 7 filhos de Seva, e os 7 filhos de Seva resolveram usar o nome de Jesus. Em nome de Jesus a quem Paulo prega. Olha aí como o inferno conhece. Conheço Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E a Bíblia nos diz que aqueles homens saltaram em cima dos filhos de Seva de tal forma que pôde mais do que eles, e isso foi notório a todos, e caiu temor sobre todos, e o nome do Senhor era engrandecido, e eles fugiram feridos e nus. Sabe o que isso representa? Não adianta apenas dizer que é crente, não adianta apenas levar a Bíblia, você tem que carregar a autoridade do céu sobre a sua vida, e a autoridade do céu está sendo, aleluia, está sendo outorgada aqui, aleluia. Deus quer te dar autoridade para você vencer aquela investida, aquela afronta. Deus quer te dar autoridade. Este incidente lá de Éfeso, de tentar usar o nome de Jesus superficial, sem uma fé verdadeira, sem uma fé sincera, este incidente, aleluia, nos leva a refletir. Não adianta apenas invocar o nome de Jesus, tem que ter vida com Ele. O segredo é vida com Ele. O segredo é vida com Ele. Pode olhar para quem está do seu lado e dizer: quer autoridade? O segredo é vida com Ele. O segredo é vida com Ele. Oh, aleluia. Liderar amparada pelo céu é reescrever uma história, é criar memórias. Aleluia. Irmã Aparecida e aquelas mulheres de Mossoró, ainda hoje quando me encontram dizem: irmã Aparecida, como foi bom. Lembra naquele dia, tinha uma que foi e disse: irmã, eu estou aqui de saia longa porque o meu joelho está batendo uns nos outros, de tanto medo que eu estou. Eu disse: minha filha, está bom demais, bota uma sainha longa, o joelho bate uns nos outros, ninguém vê, está bom demais, mas prossiga. Você está achando que o tempo todo a gente teve coragem? Você está achando que eu e Samira e muitas mulheres que Deus levantou nesse cenário foi o tempo todo assim? Foi não, meu filho. É porque é a estrada da marra, o I da marra, o I da autoridade, o I da graça, o I da força. Portanto, nesta noite a ordem de Deus é: saia do marasmo, levante-se para ir, levante-se para enfrentar. O céu quer respaldar o teus passos, mulher. Você está entendendo o que Deus está tratando aqui? Liderar amparada pelo céu é reescrever a história, é criar memórias. Você sabia que a festa de Purim, que até hoje é comemorada pelo povo judeu, foi exatamente por causa do edito de Esther? A Bíblia nos diz: e estes dias serão lembrados e guardados geração após geração. Família, província, cidade, que estes dias de Purim se celebrariam entre os judeus, e que a memória destes dias nunca teria fim entre as suas sementes, para confirmar estes dias em seus tempos determinados, como Mardoqueu judeu e a rainha Esté tinham estabelecido. Você está escrevendo uma história.
As adolescentes, as jovens da sua igreja, quem vão continuar serão elas, as líderes de ciclo de oração. Outro dia eu comentava com a irmã. Eu dizia, irmã, como eu tenho saudade dos ciclos de oração dirigidos por mulheres como irmã Umbilina e como tantas outras. Mulheres tão simples, que mal sabiam ler a Bíblia, mas eram mulheres de experiências profundas. Eram mulheres de vivência. Procure se lembrar aí, qual foi a dirigente do ciclo de oração que você cresceu observando ela. Procure se lembrar aí quem ela era, qual foi as suas referências. E eu pergunto, uma geração está sendo levantada, que referência a gente está deixando? Que referência a gente está deixando? Será que a gente está deixando um legado de uma dirigente de ciclo de oração, de uma coordenadora do departamento feminino, que quando está na frente do trabalho, Deus revela, Deus fala, Deus batiza, Deus renova? Ou será que você vai ser lembrada como uma mulher que estava à frente do trabalho, mas na hora que pegava o microfone, era soltando bala bíblica, indireta? Não faça do púlpito lugar de desabafo. Púlpito é lugar de jorrar água, de matar sede, de sarar enfermo, de avivar quem precisa de avivamento. Faça o seu desabafo nos pés de Jesus, na sua casa, aonde você quiser, mas esse lugar é lugar de jorrar água. Tem água sendo jorrada. Tem água sendo jorrada. Deus vai matar a sede do seu povo. Eu vejo pelos olhos da fé uma fila de camelo. São os dromedários de Midian. Eles estão apipados de toda sorte de riquezas do céu. Para a noiva, para a noiva, para a noiva. Libere a passagem. Arrebaia de que a sé. Limite, eu vou ali porque Deus está mandando. Limite, abre as comportas. Está chegando o tempo. Vai ter celeiros cheios, cestos cheios, pipas cheias. Rei, cavacé. Vai ter novidade de Deus neste lugar. Arremandei a vecer. Aproveita e vai sentindo que há muito tempo você não sente, e vai passando e vai derramando. Tem derramado de Deus neste lugar, nesta noite. Ripa. Tem novidade de Deus, tem presente de Deus, tem tudo quanto é bom. Ai, se a igreja abrisse os olhos para ver o que está preparado. Andei cá. E alguém diz, e por que ela está andando? Eu ando, quando meu pai mandar, eu ando. Tá achando ruim, vem atrás de mim andando também. Que conversa é essa? Que meu pai manda e eu fico parada? Tem camelos apipados preparados. Se prepara porque vai ter batismo. Se prepara porque vai ter revelação. Deus vai acordar a gente. Vai acordar para despertar. É um novo tempo. Quem és tu, raiz velha, para deter o novo de Deus?
não gosto dessas coisas. Quem disse que eu vim aqui para fazer o que você gosta? Eu vim para fazer o que papai mandou. E o que papai mandou vai tendo fila aí. E vai ser coisa grande. Camelos apipados estão destinados para prover para a igreja. E quem crê se levanta. Raiane, que é sé. Rima, é sé. É coisa linda o que Deus quer fazer. É coisa linda, é coisa linda, é coisa linda. Agora se prepare para os canhão. Vai ter canhão destinado. Vai ter uma pontaria de canhão e é 2. Bem preparado, bem calibrado, bem forte, posicionado para atirar. Mas Deus nesta noite diz: eu anulo. Limite. Pode vir quente que nós estamos fervendo. Há uma graça de Deus neste lugar. Há um presente de Deus sendo distribuído. Quem crê vê, quem crê vê, quem crê vê, quem crê vê, quem crê vê. Rola a cabeça de quem rolar. Mas forca não foi preparado para cangote de crente fiel, não. Crente fiel, rendo cangote ao senhorio de Cristo. A direção dele. Eca, rimanteca. Se os teus olhos se abrissem para você ver quantas guilhotinas foi preparada. E quantas vezes o inferno pediu a sua cabeça. Mas nesta noite eu ganho graça e autoridade para dizer: a lâmina da guilhotina se tornou cega. A pontaria do inferno se tornou nula. Deixa eu orar que a sé. Ande de cabeça erguida, sabendo o Deus de quem você é e a quem você pertence. E fique sabendo de uma coisa: quando você é crente fiel e anda de cabeça erguida, o céu te respalda. Nós vamos orar agradecendo a Deus. E nesse agradecimento a gente vai dizer: Senhor, obrigado. Porque a distribuição dos presentes do céu já começaram. A distribuição dos presentes do céu já começaram. Tem se preocupado em pedir muita coisa material, mas nesta distribuição são coisas espirituais que Deus está trazendo para o seu povo. Maravilhoso Deus, Pai de bondade, nós te louvamos, porque teu é o reino, o poder, a honra, a glória, o louvor, o domínio. Tu és o Senhor deste povo, o Senhor desta igreja. Tu és aquele que no tempo levantou o Esté como instrumento para reescrever uma nova história. Senhor, mulheres aqui chamadas para a liderança, chamadas para este tempo, para uma nova história. Não adianta querer marcar assinatura em cima de papel velho. A página foi virada, o papel é novo, o escrivão é novo, a escrita é nova, é tudo novo. E em teu nome eu já te agradeço, porque vem novidade do céu. Abraça a sua irmã e receba novidade do céu. Aleluia. Abraça a sua irmã e diga: é novidade do céu. É novidade do céu. E deixa Deus te usar para ela, e deixa ela ser usada por Deus para ti. Novidade. Novidade! Novidade! É novidade!
Sai! Vai saindo a lama velha, porque tem passado aqui um jato do céu e é água limpa, é água limpa, é